Então, boa noite a todos, os que estão presentes aqui, e também boa noite a quem assistir essa pequena reflexão, essa pequena meditação no nosso canal do Instituto Santo Atanásio. Na última semana, já meditamos a estrela dos magos, né? Que basicamente consistia, e fizemos uma reflexão, no sentido de que essa estrela é o caminho que nós também, como os magos fizeram, devemos trilhar durante a nossa vida. Encontrar aquele sentido para chegar até Jesus. Encontrar aquela vocação necessária para chegarmos até Jesus. E nisso nós também meditamos sobre a questão do uso correto da inteligência para isso. Hoje, dando sequência ainda a esse caminho dos magos, nós vamos meditar sobre a adoração dos magos ao menino Jesus. A importância que esses homens nos dão como exemplo para que nós também possamos fazer essa adoração ao menino Jesus da forma correta. Então, esses homens que partem de uma terra estrangeira até Belém e lá conhecem o menino Jesus e vão lá subitamente para adorá-lo. Inclusive tem uma frase que nós até utilizamos na última meditação, que é a frase: viemos para conhecer e adorá-lo. Hoje a gente vai fazer uma meditação baseado nos escritos de um grande doutor da igreja, que é Santo Afonso de Ligório. E com base nela é que nós vamos tentar trazer algumas reflexões que são importantes para esse 7º dia da novena de Natal, que é essa questão da adoração. Os magos adoraram o menino Jesus. E nós, como que nós podemos fazer esta adoração da forma correta? Então nós podemos dividir em partes essa nossa reflexão para melhor entender. A primeira parte nós vamos tratar basicamente da manifestação do menino Jesus, que é o primeiro momento que ele se manifesta aos homens nesse projeto da redenção humana, desse sacrifício que ele vai fazer para a redenção de toda a humanidade. Então, se nós formos olhar para um presépio, nós veremos o menino Jesus em uma manjedoura. Essa manjedoura não passa de um simples estábulo, um abrigo para animais. Então é lá que o rei dos judeus, o salvador da humanidade, decide nascer. O lugar mais pobre e indigno possível. O lugar que podemos dizer que nos nossos tempos que seria totalmente desprezível para qualquer, seria algo completamente humilhoso para qualquer tipo de pessoa nascer em um determinado lugar como esse, onde os animais se escondem, onde os animais passam a noite, né? Ali comem, defecam e vice-versa, né? Então é uma situação bastante degradante se nós formos analisar para a dignidade de uma pessoa humana, dirá para aquele que é o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade, aquele que vai dar a vida para a redenção dos homens. E Santo Afonso de Ligório, ele vai trazer uma importante reflexão nesse ponto, porque ele vai nos permitir olhar numa coisa bastante interessante, que é como que se deu essa manifestação. Nós já vimos que foi num local pobre, que ele veio de uma forma mais indigna possível para os homens, mas tem uma coisa mais interessante ainda, que ele vai se manifestar primeiramente a homens estrangeiros, gentios, que não conheciam praticamente nada sobre Deus, sobre a vida religiosa. Nós estamos falando de um povo no Oriente, totalmente pagão, que era baseado numa profecia pagã,
e a eles que recebem esse sinal, essa estrela, mostrando o grande sinal do nascimento do Salvador. E essa estrela ilumina esses homens, e esses homens chegam até Cristo. E olha que interessante, a Bíblia e algumas histórias também escritas vão falar do nome de três pastores, embora nós não saibamos com certeza se tinha mais ou não, né, como o próprio Evangelho de São Mateus não determina, né, que era Melquior, Baltazar e Gaspar. Então eles vêm para conhecer o Salvador e o adoram. E o interessante é que aqui, nessa manifestação, nós vamos ver a primeira graça de Jesus, a primeira graça que Jesus dá ao homem, que é a vocação da fé. Então, e a qual sucede a vocação da graça, né? De que os homens até esse momento eram privados. Então o homem não tinha acesso à graça. E a partir desse momento, com a vinda de Cristo, o homem já passa a ter mais esse benefício para a salvação da sua alma, que é receber a graça, ter a vocação da fé, que até nesse momento o homem não tinha. Então, vejam que aqui, nessa manifestação, nós temos duas coisas. A primeira, ele se manifesta como um homem mais indigno possível, nasce num lugar mais indigno possível para qualquer tipo de homem, dirá um rei, e ele vai estabelecer a primeira graça da sua redenção, que é a vocação à fé, e justamente vai procurar homens, vai levar essa graça a homens estrangeiros, gentios, que conhecem o mínimo possível da sua pessoa, ou das suas profecias, da sua vinda, e ali ele age. Na segunda reflexão, Santo Afonso Ligório vai nos fazer refletir sobre essa questão da humildade deste homem. Este homem que poderia nascer dentro de um castelo, em qualquer local, e ele vai retornar ao mais simples lugar, ao mais indigno lugar, que é um estábulo de animais. É lá que ele vai nascer. E, mais interessante do que isso também, ele vai se fazer o menor de todos, com o objetivo de tornar a humanidade maior, que ao ponto de que os anjos vão enxergar isso dessa forma. Mas também, uma coisa interessante, os homens negaram Cristo. Enquanto ele nascendo no estábulo da forma menor possível, os anjos enxergaram nele o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus. Tanto é que esses anjos que vão avisar os reis que o Salvador tinha nascido e aonde ele estava. E até nesse momento os reis magos, eles estavam numa região próxima, eles partem até a manjedoura, até esse estábulo onde Cristo estava. Então, nós vemos que Cristo, ele vai buscar as coisas nos lugares mais menores possíveis, mais simples possíveis. No sentido de que, para mostrar para a humanidade que as coisas materiais não são importantes. São necessárias, claro, para nós sobrevivermos fisicamente aqui, mas algo mais importante do que isso é verdadeiramente Ele em si, que vai se tornar o centro, embora se tornando a pessoa mais humilde, mas é o centro da vida da humanidade, porque é Ele que vai conduzir as pessoas para a salvação. Eu abro um ponto importante aqui para nós olharmos para os nossos tempos.
muito das coisas que nós buscamos, a gente se foca muito nos adornos, nas coisas materiais, principalmente quando nós buscamos, às vezes, as coisas espirituais. Queremos ir na capela mais bonita, claro, a estética ajuda, a igreja está perfeitamente correta quanto a isso, mas às vezes nós esquecemos e deixamos o Cristo desolado nos lugares mais simples, nas capelas mais simples, nos lugares mais humildes. Quando nós olhamos para os magos, eles fizeram todo o caminho que levou basicamente para a adoração ao menino Jesus. Nós, hoje, não temos o menino Jesus em pessoa, mas nós temos o Santíssimo Sacramento em todas as capelas e igrejas do mundo. E nós, muitas vezes, não fazemos esse caminho de ir lá e adorá-lo. Nem que seja por minutos, por segundos, para dizer: meu Senhor, meu Deus, eu estou aqui. Aliás, o meu Senhor e meu Deus, o Dominus meus et Deus meus, é uma frase que a igreja sabiamente vai lá em indulgência. Tanto é que quando o padre levanta a Eucaristia, era costume antigo as pessoas falar meu Senhor e meu Deus, ou Dominus meus et Deus meus, em latim. E, inclusive, a igreja dá indulgência parcial para quem faz isso. É de tão importante que é o reconhecimento de que ali está Deus, está o nosso Senhor. É importantíssimo porque quando nós olhamos para Ele como nosso Senhor, nosso Deus, nós eliminamos um dos piores pecados dos nossos tempos, que a nossa humanidade sofre tanto, que é a própria divinização do homem. Então, quando o homem em si, automaticamente, naturalmente, ele tende a procurar um Deus. Ou ele vai procurar um Deus verdadeiro, ou ele vai cair numa falsa religião e adorar um Deus falso, ou pior ainda, ele pode adorar-se a si mesmo, que é o que mais acontece nos nossos tempos. Nós temos uma divinização do homem e, infelizmente, o homem está se perdendo completamente por causa disso. Então, o quão é importante nós procurarmos o Santíssimo, adorar a Santa Eucaristia. Hoje Cristo se faz presente em corpo, alma e divindade em todos os lugares que existe um Santíssimo Sacramento. E então peguei esse gancho porque Santo Afonso de Ligório vai fazer essa meditação a respeito de Cristo, né? E nos nossos tempos nós precisamos também fazer essa reflexão para as nossas vidas, como vida prática, como que nós podemos agir e também fazer essa adoração da forma mais correta possível a este menino que é o nosso Senhor e nosso Deus. Dentro dessa questão do culto que os magos fazem a esse pequeno menino, esse menino que é o Salvador da humanidade, Santo Afonso de Ligório vai fazer mais uma reflexão, que é olhar para o silêncio da Virgem Maria, ao ver os magos chegarem lá, prostrarem-se, adorarem o nosso Senhor. Então, Santo Afonso, ele olha com uma delicadeza para a Virgem Maria que está ali, e simplesmente ele vai dizer que Maria, naquele momento, olha para os magos e ela simplesmente só faz uma coisa: agradecer àqueles homens por terem vindo e serem os primeiros a adorar o soberano Senhor. Então a Virgem Maria, ela se coloca no papel ali de uma auxiliadora de nosso Senhor, e por isso que nós, dentro na fé católica, nós temos muito explícito isso, que a Virgem Maria é a intercessora
direta nossa com Jesus, derrubando qualquer teologia barata de botequim criado aí por várias seitas, de que a única forma de chegar a Deus, que a única forma de chegar a Deus é diretamente a Ele. Não. Os católicos entendem muito bem que a Virgem Maria pode fazer esse papel de intercessão com Jesus, e aí sim, Jesus, na primeira pessoa, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, chegar diretamente a Deus. Mas as coisas, quando levadas até Maria, diretamente nós teremos com ela uma advogada. Então ela será a nossa advogada para interceder por nós junto ao nosso Senhor. E Maria ali também está já, de certa forma, fazendo a sua adoração ao seu filho, pois ela já reconhece ali ele como filho de Deus, assim como o anjo o apresenta na sua aparição da encarnação. E para finalizar, uma das últimas reflexões que Santo Afonso de Ligório vai nos fazer é como adorar esse menino Jesus. Qual que é a forma mais correta de adorar esse menino Jesus? E ele vai nos levar, basicamente, a uma simples frase: adorar o Senhor de todo o coração, ao ponto de que todas as coisas da nossa vida tenham como finalidade, fim último, nosso Senhor. Todas as ações espirituais, práticas da nossa vida se encaminhem para a finalidade de nós se aproximarmos, amarmos, adorarmos cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, nós teremos os nossos corações completamente arrependidos dos nossos erros e assim se tornando cada vez mais amantes desse Senhor que deu a vida para que um dia nós possamos ter a graça de podermos chegar ao céu. Para finalizar, eu vou ler aqui uma oração de Santo Afonso de Ligório ao menino Jesus, que reflete tudo aquilo que deve ser o nosso sentimento, a nossa base teológica e espiritual quando nós olharmos, quando nós meditarmos, quando nós pensarmos no menino Jesus. Ó amável menino Jesus, ainda que vos veja nessa gruta, deitado sobre a palha, tão pobre e tão desprezada, a fé ensina-me que sois meu Deus, descido do céu para a minha salvação, reconhecendo-vos por meu soberano Senhor e meu Salvador. Nada tenho para vos oferecer. Não tenho ouro de amor, porque amei as criaturas e os meus caprichos, e não vos amei a vós, que sois infinitamente amável. Não tenho incenso de oração, porque até hoje vivi miseravelmente esquecido de vós. Não tenho mirra de mortificação, porquanto tantas vezes tenho desgostado a vossa infinita bondade. Que poderei eu oferecer-vos? Ofereço-vos este meu coração, imundo e pobre como é. Aceita-o e transformai-o. Vieste sobre a terra exatamente para, com o vosso sangue, purificar os corações humanos do pecado e assim transformá-los de pecadores em santos. Dai-me vós mesmo o ouro, o incenso e a mirra que desejais. Dai-me o ouro do vosso santo amor. Dai-me o espírito da santa oração. Dai-me o desejo e a força de me mortificar em todas as coisas que vós possam desagradar. Estou resolvido a obedecer-vos e amar-vos, mas vós conheceis a minha fraqueza e dai-me a graça de vos permanecer fiel. Ó Virgem Santíssima, vós acolhestes com tamanha benignidade e consolastes os santos magos. Acolhei-me e consolai-me também. Agora que venho adorar vosso Filho e consagrar-me inteiramente a Ele. Minha Mãe, tenho confiança absoluta em vossa intercessão. Recomendai-me a Jesus. Em vossas mãos deposito a minha alma e a minha vontade. Ligai-a para sempre ao amor de Jesus.
E vós, ó meu Deus, que por meio de uma estrela manifestastes no dia presente vosso unigênito aos gentios, concedei propício que, visto já vos conhecermos pela fé, cheguemos também a contemplar a beleza de vossa majestade. Fazei-o pelo amor desse mesmo menino, Jesus Cristo, vosso Filho. Então, é uma oração bastante profunda, né? E, completando, né? Nós podemos dizer que os magos, eles nos deixam à luz de um belo exemplo. Junto de Jesus, eles nos dizem como adorar com amor a Ele. Essa é a atitude certa da criatura humana fazer. E nos anima a descobrir as riquezas desse espírito de adoração que nos faz admirar a Deus e extasiar-se com Ele, que desperta a fome de conhecê-lo, que nos move a louvá-lo, que nos anima a obedecê-lo e, por fim, faz nascer na alma a ânsia de agradecer o amor que Ele nos tem oferecido, nós oferecendo os nossos dons a Ele, né? Então, os magos, enfim, eles nos dão uma verdadeira lição, um verdadeiro exemplo de como adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que ajude e contribua na formação e na profundidade espiritual desse tempo em que nós aguardamos a vinda, o nascimento desse nosso menino que salvou a humanidade, que nos deu à humanidade a possibilidade da sua redenção. Salve Maria, viva Cristo Rei e Feliz Natal a todos!